Olá, pessoal. Eu estava aqui pensando que em épocas de crise como essa que a gente está vivendo do coronavírus, e essas crises e essas épocas, elas fazem com que a gente reflita um pouco mais. E eu estava fazendo isso, eu tenho assistido, acompanhado os noticiários, eu tenho acompanhado as redes sociais, e eu tenho visto uma enxurrada de ideias do que fazer na quarentena. Então, existem muitas dicas, muitas coisas do que a gente pode fazer para aproveitar a oportunidade no qual a gente está sendo convidado a fazer um isolamento, do que a gente pode fazer. E todas essas ideias são no sentido de preencher o nosso tempo, de encher o nosso tempo com mais coisas. E aí eu penso, será que não é exatamente o contrário que a gente deveria fazer? Em parar de querer preencher o nosso tempo com ideias. Nós já vivemos num mundo onde nós somos bombardeados de informações, onde nós temos cursos, atividades, trabalhos, exercícios, séries para assistir, filmes para estar atualizado, livros para ler. E tudo bem, eu concordo e eu gosto muito disso e sou super parceiro, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, mas será que não é o momento agora de propor algo diferente? Nesse momento onde nós somos convidados a nos isolar, será que não é momento de dar espaço para o vazio? E como assim? Por que dar espaço para o vazio, Thiago? Porque é no vazio, o vazio é o melhor lugar para a gente olhar para dentro. E é somente fazendo esse olhar, olhando para dentro, que a gente pode talvez encontrar o nosso real desejo, o que é importante, o que a gente passa uma vida inteira buscando. E é nesse vazio que a gente pode encontrar respostas para nossas dúvidas do trabalho, das relações e de como a gente tem vivido a vida. E a pergunta é: eu estou dando espaço ou estou dando tempo para esse vazio? Porque a vida, ela nos coloca diversas demandas. O que são as demandas? O nosso trabalho, como eu falei, os cursos que a gente coloca para fazer, a academia, alimentação, beber, fazer compras pela internet, até tirar férias se torna uma demanda, porque quando a gente tira férias, ao invés de a gente parar, fazer aquela parada, como a gente diz, o que a gente faz? A gente faz um cronograma de coisas a fazer em cada minuto das férias, onde normalmente as pessoas voltam de férias mais cansada do que elas foram. Então a pergunta é: será que está servindo essa parada? E já respondo, eu acho que essa parada talvez ela não está cumprindo com o objetivo, porque a gente somente substitui as demandas. Eu troco o trabalho por uma agenda de coisas a fazer que eu tenho que dar conta nas férias. E aí, em que momento a gente tem para dar o espaço do vazio, e aqui eu poderia trazer diversas teorias que sustentam isso que eu estou falando, mas em que momento eu abro espaço para que o meu eu, para que quem eu sou, se liberte? Eu quero dar um exemplo para vocês. O que vocês acham que tem em comum na caminhada de Santiago de Compostela, na subida do Monte Everest, numa viagem para o Tibete para fazer meditação, na própria yoga? O que tem em comum essas experiências? Eu conversei com diversas pessoas que tiveram essas experiências, e aí não só essas experiências, mas não querendo também reduzir essas experiências a uma coisa única, porque elas são de fato transformadoras. Vocês vão ver pessoas que passaram por isso e todas elas falaram que foi transformador, mas uma coisa em comum elas dizem: foi nessa experiência onde eu olhei para dentro, porque não tinha mais nada, era eu comigo mesmo. Foi trabalhoso, teve vários desafios, várias coisas, mas foi transformador porque eu pude olhar para mim. E eu só consegui olhar para mim quando eu silenciei tudo o que estava acontecendo ao meu redor e consegui ouvir o barulho ensurdecedor que estava acontecendo dentro de mim. Pode parecer poético, mas não é tão poético assim, ele é muito real. E é nesse espaço que eu quero convidar vocês, não para deixar de ler ou para deixar de assistir a série, porque para as pessoas que têm o privilégio, porque é um privilégio estar em casa e fazer home office, nem todas as pessoas podem fazer isso, você vai ter mais tempo, o tempo do deslocamento você não vai ter. Ao invés de colocar mais demandas para suprir essa agenda toda, permita não ter o que fazer e se permita ouvir nesse tempo. Se você quer ler, leia, porque, para mim, por exemplo, a leitura ela estimula reflexões. Mas não coloque uma meta, eu tenho que ler um livro em uma semana ou em 3 dias.
Leia e toda vez que você sentir que aquilo te tocou, para. Fecha o livro, reflita sobre isso. Assista uma série. Se algo te tocou, se algo te trouxe uma ideia, pare para pensar sobre isso. Converse realmente ouvindo as pessoas. E aí, talvez o seu desejo, o que é seu, possa emergir. E quando eu digo que é seu, você pode se dar conta, talvez, nessa reflexão, de que você talvez não está fazendo o que você realmente deseja. E aí vem várias perguntas podem surgir. Este carro que eu estou querendo buscar, o que eu tenho, é o carro que eu desejo ou o carro que as pessoas esperam que uma pessoa na minha posição tenha? Esse trabalho que eu tenho é um trabalho que eu quero ou que foi conduzido, que foi construído e dito para mim ter? Essa relação que eu estou vivendo é a relação que eu quero para mim ou foi a relação que aconteceu e eu nunca de fato escolhi isso? Então, eu queria que vocês pudessem se permitir fazer essas reflexões, lembrando o nosso desejo, ele é singular, ele é único, portanto não tem uma receita, uma fórmula mágica, e esse caminho só você pode percorrer, e é uma jornada que muitas vezes não é fácil, mas olhar para dentro é a única possibilidade da gente se libertar e da gente construir a jornada que faça sentido para nós. Espero ter proporcionado algumas reflexões para vocês. Grande abraço, muita saúde e um mundo melhor para todos nós.